Pensando o impensável, visão geral, pensando o impensável. De todos os pressupostos e critérios não examinados sobre os quais nos baseamos e avaliamos as nossas vidas diárias como seres humanos no planeta Terra, de longe, o maior e mais profundamente inquestionável instrumento é a instituição conhecida como calendário gregoriano. Um calendário, qualquer calendário, é geralmente entendido como um sistema para a divisão de tempo ao longo de períodos prolongados. Um dia é a unidade de base de um calendário, e o ano solar é a base do período prolongado. O comprimento do ano solar atualmente é contado em dias, 365,242199. O calendário gregoriano divide essa duração em 12 meses desiguais, 4 meses de 30 dias, 7 de 31 dias e 1 de 28 dias. No calendário gregoriano, o quarto dia acumulado é tratado através da inserção do dia 29 de fevereiro, a cada 4 anos. Este não é necessariamente o mais lógico nem o único caminho de lidar com o quarto dia acumulado. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Todo o resto tem 31, exceto fevereiro, que tem 28. Assim vai a rima popular, ressaltando a natureza ilógica do calendário gregoriano. Por outro lado, uma maneira muito mais fácil e mais lógica de dividir o ano solar seria por 13 meses de 28 dias, com um dia extra livre. O ponto é este: não existe lógica ou relação científica entre o comprimento exato do ano e o uso do calendário gregoriano para medir e dividir esta duração. No entanto, o calendário gregoriano é considerado um instrumento mais perfeito para a divisão do tempo, e é usado em todo o mundo como padrão oficial. Embora o calendário baseado na lunação do Islã, dos hindus, dos judeus e dos chineses ainda seja usado para fins religiosos ou rituais, diariamente para assuntos econômicos e políticos, o calendário gregoriano é que prevalece em todo o planeta. Como e por que é que isso aconteceu? O que é o calendário gregoriano e de onde veio? Por que vamos continuar a usá-lo? Na verdade, qual é a relação entre calendários e o comportamento humano? Ao procurarmos a rúbrica Calendário na edição de 1985 da Micropídia, Enciclopédia Britânica, vemos que um total de 80% da entrada é dedicada ao calendário gregoriano. Isto exemplifica a inquestionável autoridade concedida para o calendário gregoriano. Qual é a base desta autoridade? O calendário gregoriano é um dogma, porque ninguém questiona isso, nem quer questioná-lo. O calendário gregoriano é a base da frequência de sincronismo do 1260. Toda a autoridade concedida a este calendário é, na verdade, uma lealdade cristã medieval a uma antiga divisão do tempo. A autoridade deste dispositivo é mantida pelo Vaticano, geograficamente o menor estado político do planeta, mas que, no entanto, recebeu a proteção política total da parte dos principais poderes ocidentais. G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Os 12 meses do calendário gregoriano, irregularmente numerados e irracionalmente denominados, surgiram em consequência de uma bula papal emitida pelo Papa Gregório em 1572 e implementada em outubro 5/15 de 1582. O contexto histórico em que este calendário se tornou o padrão fixo é de grande importância. O poder europeu, instigado pela ganância material aquisitiva e a necessidade da Igreja para reunir todas as almas sob sua cruz, alargou-se literalmente pelo globo. Desde então, ninguém poderia receber as bênçãos do cristianismo sem receber o calendário gregoriano. Na própria Europa, o calendário gregoriano teve êxito no exato momento em que o final da mecanização do tempo foi alcançado. Por volta do ano de 1600 DC, os 12 meses, ano e a hora de 60 minutos tornaram-se o padrão estabelecido do tempo. Assim, a codificação final da frequência tempo tridimensional, o 1260, foi acompanhando e dando forma às próprias origens da moderna ciência materialista. Escusado será dizer
que a autoridade e o impacto da frequência do tempo nunca foi questionado, muito menos entendido. Embora homens como Kepler e Galileu tivessem sido perseguidos pela Igreja, eles não questionaram a autoridade do calendário. E assim tem sido com praticamente todos os homens e mulheres da ciência. Eles aceitam sem questionar este calendário segundo o qual vivem. É um descrédito fundamental de toda a ciência moderna e da sociedade regida pelos seus princípios que se continue aceitando inquestionavelmente a viver sob o que é essencialmente um jugo medieval do tempo. O calendário gregoriano é um feitiço hipnótico que detém todas as questões da história não resolvidas, escondidas na sua ilógica sequência de dias, semanas, meses e anos. Seguir este calendário só pode levar ao lugar onde nos encontramos hoje, uma de apocalipse, onde desastres, ignorância e erro se perpetuam numa insensatez demolidora. As catástrofes escuras e apocalípticas da história apenas podem se repetir sob este jugo medieval do tempo. Assim como Sarajevo foi ponto de inflamação para a Primeira Guerra Mundial em 1914 e um campo de batalha não resolvido em 1995. E numa escala muito mais vasta, vemos como, sob este jugo medieval, a Babilônia do começo da história é hoje o palco para o fim da história no atual Iraque. Claramente, a história não é democrática, e mesmo a democracia é uma farsa para nos manter na ilusão do poder e segurança. A história é o roteiro daqueles que estão no poder, e quem quer que seja que detém o poder escreve a história. Ninguém jamais foi questionado sobre o calendário gregoriano, e assim todos nós o seguimos como se fosse a única maneira de lidar com o tempo. Nunca ninguém considerou os efeitos da frequência do tempo ou padrão em que vivemos, nem foi dada a oportunidade de pensar, e se? Sim, e se nós vivêssemos sob um padrão de tempo diferente? Pergunte ao aborígene australiano, ao habitante da floresta amazônica, aos nativos americanos na reserva, o que aconteceu com seu tempo. Logo verá que é do interesse do Ocidente, G7, países do Ocidente, e do Vaticano para mantê-lo confundido. O calendário gregoriano baseia-se no modelo original babilônico, que substituiu uma medição de espaço por uma medição de tempo. Tempo não é espaço. O tempo é a mente. Um círculo numa superfície plana dividida em 12 partes de 30 graus foi usado como modelo para o calendário anual. Um círculo numa superfície plana tem 360 graus, 30 vezes 12. Uma órbita anual da Terra em redor do Sol é de 365,25 de dias. A medida do tempo de acordo com o padrão do círculo sobre uma superfície plana é irregular, arbitrário e irracional. Como é a medida do tempo, assim é a medida da nossa mente. Como é a medida do tempo, assim é a medida da nossa mente. Em 1582 DC, quando o Papa Gregório XIII cortou 10 dias do calendário juliano e ordenou a versão final do calendário babilônico, o relógio mecânico alcançou a sua perfeição final. Usando o mesmo círculo da superfície plana de 12, o relógio duplicou as 12 por 24 horas e os graus de 30 para 60 minutos por hora. Impostos, guerra e governo já eram instituições secundárias da mente humana devido ao uso do calendário de 12 meses em todo o velho mundo durante 5.000 anos. Mas combinados com o relógio mecânico que duplicou a medida, a frequência de tempo artificial 1260 ficou instituída no lugar como a condição mental irregular e mecânica e mentalmente aceleradora da raça humana, separando-a do resto da natureza. Agora, adicionada aos impostos, guerra e governos, era a máquina. Sem o relógio mecânico não haveria máquinas, e toda a tecnologia industrial seria impossível. Ajustando nosso ritmo biológico à acelerada frequência artificial 1260 da máquina do tempo, nós, seres humanos, começamos a aceleração da nossa própria atividade biológica, com a consequente bomba do tempo da superpopulação que hoje nos aflige.
O tic-tac do relógio é o coração artificial, velho relógio, de Mamon. Nota 5. Na mitologia entre os fenícios, deus da riqueza e das minas. Mamon é o espírito diabólico da máquina que está vivendo em nós, que usa a nossa reprodução biológica acelerada para criar um mundo totalmente mecanizado. O triunfo de Mamon é o triunfo do materialismo. A primeira fase de Mamon foi a criação do sistema de governo babilônico de 12 meses, sistema de impostos e salários de trabalho. A segunda fase de Mamon foi a máquina baseada no relógio. Atualmente não há máquina sem dinheiro, nem dinheiro sem uma máquina, e nenhuma nação sem dinheiro. O nacionalismo perverteu-se ao dogma 1260 da guerra e do dinheiro. Mas na biosfera, todas as fronteiras são ilusórias. Tempo e biosfera, para além do nacionalismo. O calendário gregoriano de 12 meses não tem nada a ver com o ritmo biológico anual da espécie humana em harmonia com a biosfera. Um relógio não mede tempo. Um relógio mede incrementos de espaço que, projetados como incrementos de tempo, são valorizados em unidades monetárias. Dinheiro não cresce em árvores. Dinheiro é uma função do tempo falso. Ninguém é dono da biosfera. Ninguém é dono do tempo. Tempo verdadeiro não produz dinheiro. O tempo é a biosfera. 13 luas, 28 dias é a medida da biosfera para o ritmo biológico humano anual. 28 dias, 13 vezes por ano. É o ciclo da menstruação da mulher. Tudo nasce da mulher. Matar uma mulher, fazer mal a uma criança, é destruir o futuro. Isto é o caminho da frequência 1260, o caminho da guerra. Através da adoção de calendários das 13 luas, 28 dias, e rejeitando o calendário gregoriano, os seres humanos darão o primeiro passo para além da autodestruição coletiva, produzida pelo nacionalismo, e da autodestruição biosférica, produzida por Mamon, dinheiro-máquina. Mais dogmas para questionar. Praticamente todos os governos, o Vaticano e instituições bancárias em todo o mundo funcionam através do calendário gregoriano de 12 meses. Este calendário nega e esconde o verdadeiro ciclo biológico humano anual, conservado no corpo da mulher. Por que é que, normalmente, todos os líderes governamentais são homens? Por que é que os homens fazem a guerra? Por que é que são os homens a dirigir todos os bancos? Por que é que só os homens são autorizados a ser padres na Igreja Católica? Somente rejeitando mundialmente o calendário gregoriano de 12 meses e adotando imediatamente como novo padrão mundial o calendário das 13 luas de 28 dias, a espécie humana terá alguma esperança de resolver o impasse suicida do nacionalismo e da política monetária, destruidora da biosfera, que hoje governa as nações. Apenas adotando o calendário das 13 luas se resolverão os intermináveis conflitos como o israelo-palestiniano e da Bósnia-Sérvia. Somente nos unificando biorregionalmente ao abrigo do novo calendário que suporta todos os pontos de vista espirituais e igualmente de valores, mas que não afirmam o nacionalismo, vamos encontrar um novo convênio para nos levar além da guerra numa paz que não é mais do que apenas a ausência de guerra. Enquanto a Organização das Nações Unidas afirma e sustenta o nacionalismo, está-se biosfericamente obsoleto. Está-se biosfericamente obsoleto. Enquanto a Organização das Nações Unidas afirma e sustenta o nacionalismo, está-se biosfericamente obsoleto. À medida que as Nações Unidas afirmam a paz mundial, a maior operação de paz das Nações Unidas será supervisionar o desmantelamento dos Estados-nação, que agora apoia em detrimento da biosfera, tornando-se assim na União Biosférica Autônoma do Povo de uma Terra Soberana. As Nações Unidas podem fazer isto, promovendo, adotando e implementando o calendário das 13 luas, o plano de paz para a mudança do calendário das 13 luas e o plano quinquenal Paz, Cultura, Paz Biosférica.
efetivos a partir de Mago Elétrico Branco, 26 de julho de 1995. Sem a mudança para o calendário das 13 luas no topo da lista de prioridades da Agenda da Paz, não haverá nenhuma paz duradoura. Se as Nações Unidas colocarem a mudança de calendário das 13 luas no topo da sua lista de paz, provarão aos povos do planeta que são mais do que um subcontratante do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Depois de 50 anos e de mais de 150 guerras e de 20 milhões nelas mortos, a mudança para o calendário das 13 luas é o ultimato final da biosfera às Nações Unidas para transcender os dogmas do nacionalismo e do calendário gregoriano e ajudar a trazer a verdadeira paz ao planeta Terra. Confiamos em Deus no que diz respeito à religião falsa. Tempo é dinheiro. O calendário gregoriano de 12 meses é a medida anual do dogma Tempo é dinheiro. Nota 6. Tradução literal do inglês Tempo é dinheiro em português, conhecido como O Tempo é Dinheiro. O relógio mecânico, hora de 60 minutos, é a medida diária do dogma Tempo é dinheiro. Batendo dentro e fora, o relógio do tempo é a medida do valor do nosso tempo em dinheiro. Esta é a essência da vida da frequência 1260. 1260 é o erro manifestado pelo tempo que todos nós vivemos, um erro que nos está custando a biosfera. Dinheiro é o poder atribuído ao Deus que é adorado e temido por todos. In God we trust. Confiamos em Deus. Inscrito no dólar americano é a evidência do dogma de que tempo é dinheiro, e dinheiro é o parceiro mais confiável de Deus. O dólar americano é o padrão mundial do dogma 1260, tempo é dinheiro. Os mercados de ações do mundo são os templos onde a religião tempo é dinheiro é divulgada diariamente, 5 dias por semana, e seus rituais de adoração são realizados. Na Bolsa de Valores, todos os valores humanos traduzidos em ações das indústrias competidoras são negociados contra um índice de unidades monetárias arbitrariamente manipuladas, dominadas pela presença do dólar todo-poderoso. Em Deus que confiamos, tempo é dinheiro, é a religião falsa que hoje, DC 1995, rege todas as atividades humanas no planeta, de acordo com a pseudo-ideologia da política monetária. Ao abolir o calendário gregoriano de 12 meses e substituindo-o pelo calendário biosférico exato das 13 luas, as bases do dogma tempo é dinheiro são destruídas. Destruindo o poder do dinheiro, o poder da máquina também será destruído. Dinheiro é o sangue vital da máquina, cujo coração é o relógio mecânico. A máquina é o corpo de Mamon, a forma de Mamon. Mamon alimenta-se de seres humanos. A carne e ossos de Mamon são construídos com os despojos da natureza. Como Mamon prolifera em formas cada vez mais engenhosas, a população humana aumenta incessantemente e a biosfera vê-se reduzida na sua capacidade de sustentar os excessos desordenados e descontrolados do dogma 1260. Tempo é dinheiro. Enquanto a frequência de sincronismo 1260 mantém seu ímpeto inerte, a máquina só pode multiplicar e propagar, exigindo um aumento acelerado dos seres humanos a serem devorados e de recursos naturais a serem desperdiçados. Sim, pensar no calendário gregoriano é pensar sobre o impensável, mas se não arranjar tempo para começar a pensar sobre isso agora, pode perder a única oportunidade que tem.